A gente tinha morrido 3 vezes já. E a gente só fica com úlcera, com dispepsia. Vejamos como é importante o nosso corpo. Ele resiste. Então, às vezes, nós imaginamos que os nossos entes queridos, eles são nossos pertences. Quando eles se vão, nós resolvemos evocá-los. Ai, minha mãe, vem me ajudar, minha mãe. Mas a pobrezinha já me ajudou a vida inteira. Deixa a velha descansar um pouco. Dá folga de nós a ela. Mas quantos filhos ficam atormentando as mães desencarnadas por um longo tempo? E aquele espírito não consegue seguir seu caminho, seguir adiante, avançar, porque o nosso psiquismo os atrai. E toda mãe se sente responsável por seus filhos, mesmo depois da morte. Quantos esposos se agarram no parceiro que se foi? Como é que você me deixou, fulano? Parece que ele morreu porque quis, né? Por que você me deixou? O que vai ser de mim? O outro que morreu, eu estou perguntando por mim. Olha o egoísmo. A gente nunca pergunta, o que vai ser de você sem mim? A gente não pergunta porque ele acaba nos levando. Como eu quero trazê-lo, eu pergunto, o que vai ser de mim sem você? Há muitos anos eu estive em Belo Horizonte, em casa de uma família amiga. E minha anfitriã me disse assim: Raul, eu vou ter que ir ao velório do marido de uma aluna. Você podia ir comigo, que de lá nós já vamos resolver nossa vida. Eu digo, vamos. Eu só vou lá saudar, cumprimentar, dar minha solidariedade. E fui com ela. Quando nos aproximamos do cemitério, com a capela lá dentro, eu já fui ouvindo a gritaria da viúva. Mas uma gritaria que fazia mal. E na medida que eu fui me aproximando, eu dizia para minha amiga assim: isso não pode ser verdade. Tem falsidade aí. E ela, ai, Raul, é minha aluna. Eu digo, mas ela é falsa. Pode ser aluna, mas é falsa. Aí quando eu cheguei, eu vi aqui o corpo lá no ataúde, e uma senhora de meias de senhora, né? E descalça, tinha tirado o sapato, e ela pulava, se desgrenhava. Eu digo, não é isso verdade. Porque ninguém que sofre faz isto. O sofrimento nos abate. A gente vê a viúva sentadinha lá, recebendo os cumprimentos. Ela não tem força para falar. E aquela fazia um carnaval, e a blusa abria, e o povo agarrava. Eu digo, carência afetiva, ela está precisando de alguém que segure ela. Basta que a gente leia um livro de psicologia, que a gente já lê a criatura. E aí, eu entrei, minha amiga foi lá saudá-la, e eu não tive coragem. Porque na minha mente eu a estava julgando. Eu digo, não vou lá, porque eu não estou me solidarizando com essa loucura dela. Eu vi que ali havia muito teatro. Pois bem, a minha amiga me disse assim: Raul, vamos ficar mais um pouquinho, porque eles já vão levar o corpo para ir no mar. E quando eu cheguei à porta da capela, eu vi que tinha um monte de barro, a sepultura já era logo pertinho. Eu digo, tá bom. E dali a pouco fecharam, ela fez aquele escarcéu: me leva com você, fulano, me leva. Eu digo, meu Deus, aquilo estava me causando muito mal-estar, honestamente. E as pessoas se sensibilizavam mais com aquela gritaria dela, choravam muito, estava um desespero o velório. Eu fiquei com pena do falecido. E aí os coveiros foram descendo o corpo, o ataúde, até ela. E antes de jogar a terra, o pessoal joga flor, joga cal. E ela subiu no murundum de barro: me leva, fulano, me leva. E naquele movimento ela escorregou. E ela caiu de pé em cima do caixão. Fez aquele barulho surdo dela batendo no caixão. E todo mundo parou. E ela parou, olhou para cima: me tira daqui.
tira daqui. Eu digo, veja como era a falsidade. Me leva com você, fulano. Porque ela sabia que ele não ia levar. Bastou que ela caísse em cima do caixão e não dentro, que ela já gritou, me tire daqui. Aí tiraram. Ah, eu comecei a rir. Eu disse pra minha amiga, eu não falei pra você que era tirar. Porque a gente está acostumado a lidar com sofrimentos e com sofredores. Eu lido com sofrimentos e com sofredores desde a minha infância. Porque minha mãe recebia em nossa casa os sofredores para aconselhar, para atender com a mediunidade. Eu, desde criança, via minha mãe chorar com as pessoas quando ela não podia ajudar mais. Então, temos uma certa experiência no campo do sofrimento. Porque tivemos sofrimentos em família e sofrimentos em torno de nós. Mas quando eu olhei aquela criatura, eu disse, não é possível. Eu vejo muitos filhos agarrados aos caixões dos corpos dos seus pais, gritam, digo, é complexo de culpa. Para botar para fora esse turbilhão é complexo de culpa. Quem está sofrendo está chorando silenciosamente. A dor é uma clava que vai penetrando-nos a alma e tira-nos as forças. Quando o sujeito grita muito, está com força demais, está sofrendo por dentro. Então é complexo de culpa, a gente grita. A criatura que sofre, quando acaba aquele momento, ela fica mais abatida. A saudade, a presença constante da ausência, a ausência permanente da presença. A gente acorda de manhã e não vê. Se anoitece, não vê. O sofrimento nos prende, a gente perde a vontade de comer. Primeira coisa que bloqueia. Mas quando a gente encontrar alguém fazendo aquele auê, aquele carnaval, existirão outros elementos envolvidos, que não é a dor. Então, há muita gente atormentando seus mortos. Há alguns anos eu me encontrava na Mansão do Caminho, visitando Divaldo Franco, e depois da minha palestra naquela noite de sábado, ele se postou à mesa para atender as pessoas. E porque eu tinha feito a palestra, ele me disse, fica aqui por aqui. E eu fiquei por ali, atendendo a um amigo que chegava, outro, e acompanhando o trabalho dele junto aos sofredores. Até que chegou um casal de senhores. E a mulher chorava muito a morte do seu filho adolescente. Pela forma como ela chorava, eu supus que o filho tivesse morrido há uma semana, há um mês. E aí parei de falar com quem eu estava falando, fiquei quieto, para não atrapalhar o Divaldo. E ela disse que o filho tinha desencarnado havia 10 anos, num acidente de moto, no ano em que iria prestar vestibular em Salvador. E que ela nunca se desfizera do quarto do menino. Do jeito que o menino deixou, a gente imagina adolescente, o quarto como é que estava. Do jeito que ele deixou, ficou. E conversa vai, conversa vem, o marido e ela, e o Divaldo foi ficando pálido. Nós que temos essa convivência com a mediunidade, com os médiums, todas as vezes que o médium vai caindo num transe, um médium com as possibilidades do Divaldo, vai ficando pálido. Vai havendo uma fuga do sangue da periferia, né? Para poder atender o batimento cardíaco. Há uma queda de adrenalina no sangue. E o batimento aumenta, então o sangue sai da periferia para atender aos órgãos vitais. Divaldo ficou pálido. Segurou no antebraço da senhora e disse assim, aqui está um rapaz que disse ser seu filho. Ele é assim, assim, assim. Foi descrevendo o que a mulher não tinha dito, como é que era o filho dela. Divaldo foi descrevendo, você é meu filho.
mas ele está muito triste, minha senhora, relatou Divaldo Franco. Ele está muito sofrido. Ele diz que há 10 anos não tem paz, porque a senhora não deixa que ele tenha paz. Ele está lhe pedindo para que a senhora não faça mais o que vem fazendo há 10 anos. Aí o marido olhou para a mulher, porque ele não devia saber o que ela fazia. Ele saía para trabalhar e ela se trancava no quarto do filho, abria o guarda-roupa, mantido como estava, e alisava as roupas do filho. E o rapaz dizia em espírito: cada vez que ela passa a mão nas mangas de minhas roupas, me queima os braços. E eu não tenho sossego. Ela passa a mão no corpo das roupas, me queima o corpo inteiro. O fluido dela de desespero, atuando sobre o desencarnado, que ficava em desespero. Que amor é esse? Que não dá sossego, que não liberta uma obsessão de encarnado sobre desencarnado. Aí então o marido ficou sabendo pela informação do morto, através de Divaldo. Porque ela não contava para o marido que passava horas e horas trancado no quarto do menino, chorando a morte dele e alisando as roupas das quais ela não se desfizera. Então ela não podia duvidar da mediunidade. Naquele momento em que estava sendo relatado uma coisa que só ela sabia. Ela que se trancava no quarto. Ficava sozinha o dia inteiro em casa e tirava umas boas horas do dia para chorar a morte do filho. Havia 10. Daí, é muito importante que nós aprendamos a sofrer sem fazer sofrer os outros. Quando Jesus disse que no mundo só tereis aflições, ele não diz: tereis aflições e afligireis os outros. A gente tem aflição. Cada um tem a sua. Mas não temos o direito de provocar aflições nos outros. Porque aí ficamos responsáveis por essa aflição causada aos outros. Nós vamos percebendo onde é que nasce esse sentimento, é do egoísmo. Quem é meu, supostamente, não pode morrer. Eu me encontrava em Nova York, faz alguns anos, proferindo uma palestra num dos grupos. O tema que eles me pediram foi a existência de Deus e a influência da ideia de Deus na sociedade. Eu acabei de falar, aquela hora e pouco, e foi aberto um espaço lá para os companheiros perguntarem sobre o tema. Era esse o programa. E as pessoas foram perguntando sobre a ideia de Deus, eu referi-me a Leon Denis, aos estudos sobre Deus que eu conhecia à época. E lá pelas tantas, um senhor que aparentava ter seus 40 e poucos anos, levantou a mão, disse: eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu disse: por favor, esteja à vontade. Então ele ficou de pé e me disse assim: nada do que o senhor falou, eu acredito. Como eu sou professor não se surpreende com essas coisas, porque a aluna é danada fazer isso. E aí eu olhei para ele e disse: mas o senhor tem todo o direito. Aliás, eu nem falei para o senhor acreditar, eu expus um tema, que não é para ser acreditado, é para ser pensado. Mas eu gostaria de saber qual é o seu motivo para não crer em nada disso que eu falei. Porque eu tenho consciência de que eu falei muitas coisas importantes. Eu não posso acreditar em Deus, professor, porque eu estou aqui há 3 anos tomando conta de minha filha, que morreu. A filha bela que eu tinha, 2 anos de idade. Como é que Deus fez isto com minha filha? Eu não posso acreditar num Deus que faz isto com minha filha. Falou. Eu vi que ele estava atormentado pela dor não entendida. Fiquei com pena dele. E deixei falar. Ele desabafou. E o que é que o senhor me diz? Ele não tinha que perguntar. Eu digo: eu acho
com a devida licença, que o senhor é um grande egoísta. E ele me olhou assustado. O senhor é muito egoísta. Porque o senhor deve ter cerca de 40 anos. Ele disse, 42. Eu digo, então, há 42 anos, o senhor já deve ter visto morrer uma infinidade de crianças, de filhos de outros pais. E o senhor continuava acreditando em Deus até hoje. Há 3 anos foi a vez da sua filha. E por causa disso o senhor desacredita em Deus. Ele tinha me falado que a esposa tinha voltado para Juiz de Fora, para o Brasil, não sei de quê, e ele ficou lá tomando conta da filha. Eu disse, primeiro que o senhor não está tomando conta de filha nenhuma. A sua filha deve estar com a mãe no Brasil, porque ela não vai ficar em Nova York curtindo o seu mau humor. O que o senhor está cuidando no cemitério é dos despojos de sua filha. Como alguém que joga uma roupa velha na lixeira e vai todo dia lá olhar a lixeira. Porque o dono da roupa não está ali. A sua filha deve estar acompanhando a mãe equilibrada em Juiz de Fora. Se o senhor quiser amar sua filha, o senhor tinha que estar ao lado de sua esposa. E o senhor já mostra que é um homem egoísta, porque largou sua esposa lá e está aqui dando trabalho aos outros e se atormentando. E expliquei para ele o que era a morte. Quando é que uma criança desencarna? Qual a razão que leva uma criança a desencarnar tão cedo? Os casos de suicídios, de homicídios, que nos trazem ao corpo para quitar aquele que eu tirei dos outros. Expliquei. E ele se assentou e ficou quieto. A reunião chegou ao final. As pessoas se despediram de mim, foram indo, e alguns confrades do centro foram ficando para um cafezinho, aquele lanche final, e ele ficou. Eu vi que ele me rodeava, até o momento que se aproximou de mim, e me perguntou assim, eu posso lhe abraçar? Digo, à vontade, hoje é de graça. Eu digo sempre isso aos amigos, então incluí no rol dos meus amigos. E ele disse, eu queria lhe agradecer, porque eu precisava ouvir o que o senhor me disse. Nunca ninguém me havia dito isso. Eu, de fato, sou muito egoísta. A minha esposa me liga toda semana, mais de uma vez, pedindo para eu voltar, porque ela está sozinha. Ela é médica lá e precisa de um apoio, e eu estou aqui. Garanto ao Senhor que nesta semana vou providenciar para voltar. Eu vou encontrar o senhor no Brasil, se Deus quiser. E meses depois o encontrei numa conferência que fui fazer em Juiz de Fora. Com a esposa, me apresentou. Um ano depois dessa apresentação, a esposa, me escreve dizendo que estava grávida. E o Espírito Camilo me diz, a filha reencarnando. Porque ela queimou o débito do suicídio antigo. Está de volta para os braços dos pais. Se ele tivesse em Nova York, nem voltar a pobrezinha a poder. Quantas vezes nós fugimos do socorro de Deus? E podemos, na condição de encarnados, atormentar os desencarnados. Quando nós estivermos saudosos e sofridos com a desencarnação de um ente querido, a gente ora por eles, mas deseja sempre que eles sejam felizes, onde estiverem, sob o amor de Deus, como nós estamos sob o amor de Deus. Mas há uma outra dimensão da obsessão, que é a de desencarnado sobre desencarnado. Morto sobre morto. Supostos mortos, né? Porque morto mesmo não obsidia ninguém. Está morto. Se alguém obsidia alguém no além, é porque está vivo. É uma mente ativa e a mente não morre. Nós somos, por isso, imortais. Somos seres psi. A gente sai da casca, como da crisálida brota a borboleta que voa. Mas a mente, o psiquismo, a ânima, não morre jamais. Então, quando chegamos no além, encontramos muitas entidades que se impõem a outras entidades. Digamos que aqui na Terra
alguém tenha feito muito mal a determinada família, escravizado, maltratado, espoliado, e esses membros da família foram morrendo com raiva do autor das tragédias. No dia que esse autor chega também ao além, pelo fenômeno da morte, os raivosos tomam conta dele. Porque agora não existe mais o poder econômico que ele tinha quando encarnado. Não existe mais a defesa dos guardas, dos segurança, da polícia que ele tinha quando encarnado. Igual para igual. E como ele está no nível do mal, ele não consegue se evadir das mãos dos maus. Esses espíritos maus que resolvem fazer justiça com as próprias mãos, eles são autodenominados de justiceiros. E então eles acham que eles têm que fazer justiça com aquelas pessoas que fizeram mal na terra e que não foram punidas na terra. Quantas pessoas aqui fazem horrores e tem sempre a legalidade do seu lado, bons advogados, a mentira, a compra de consciências, mas isso só vale aqui. Quando chegamos no além, a coisa muda de figura. Porque no além, a nossa autoridade está baseada na meritocracia, conforme ensinou Jesus. A cada um será dado conforme suas obras, e não conforme o status que a gente teve na terra. A posição social que a gente gozou no mundo não tem nenhum valor no além. O que nos faz ler no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, o depoimento de uma rainha francesa, dizendo que a grande surpresa dela, ao chegar no além, foi encontrar como seus benfeitores, seus súditos. É assim a vida no além. Então, criaturas que saem da terra com complexo de culpa, elas realmente caem nas mãos dos justiceiros. Mas não apenas isto. Indivíduos se entregam a certos vícios que acabam por levá-los à morte. Eles caem nas mãos dessas entidades. Alcoólatras, drogaditos, que desencarnam pela ação desses venenos, acabam nas mãos de entidades muito duras. Há muito tempo fui visitar uma sessão de Umbanda no Brasil. E eu gosto de visitar esses núcleos de atividade mediúnica para eu perceber o que é que eu vou notar, o que é que eu vou ver, o que é que eu vou sentir. Porque quando eu era criança eu me sentia muito mal nesses ambientes. Depois do conhecimento da doutrina, a gente tem um controle sobre a própria faculdade mediúnica. Mas eu cheguei nesse ambiente, fui com todo respeito, fui convidado aí pelo dirigente, e fiquei sentadinho lá assistindo os trabalhos, fazendo minhas análises para meus estudos mediúnicos. E lá pelas tantas, comunicou-se uma entidade através de um médium homem, com 1 litro de cachaça na mão. E o espírito incorporado bebia grandes goladas do álcool. E eu percebi uma coisa inusitada, para mim, até então. Havia caído no chão uns 3 espíritos, como se estivessem borrachos, embriagados. Na hora que a entidade bebia a cachaça através do médium, o álcool não fica muito tempo no estômago, ele não tem o que ser digerido, ele entra logo na corrente sanguínea e naturalmente afeta o perispírito rapidinho. O que é que o comunicante espiritual fazia? Se afastava do médium e pegava um daqueles espíritos e acoplava ao médium.
E o perispírito absorvia aquele álcool novo, que ia mantê-lo naquele estado. Porque fora a água do álcool, existe o lado energético do álcool, que no inglês vocês chamam de spirit. Até hoje, bebida alcoólica é chamada de spirit em inglês. Por causa disso, porque ela age o mais profundo do ser. Aquelas entidades eram mantidas assim. E eu perguntei ao meu benfeitor, o Espírito Camilo, por que ele fazia aquilo com aquelas entidades? Eram criaturas que se suicidaram de tanto álcool. E aí ficaram nas mãos dessas entidades que os exploram. Eu digo, mas qual é a utilidade? Qual é a vantagem desse espírito que mantém esses outros? Na hora que eles querem provocar uma obsessão alcoólica em alguém, levam desses espíritos e põem junto. A vibração do espírito alcoolizado mexe na bagagem pretérita do encarnado, que começa a ter vontade de beber. Muitas mães me dizem assim, meu filho não bebia, meu filho não era disso, de repente entrou nessa vida e não larga o álcool. Obsessão. O espírito obsessor chefe coloca um daqueles que não tem consciência de nada mais, colado com o encarnado. Às vezes nós os vemos dependurados sobre os ombros do encarnado, só para ir transfundindo aquele vício, aquele desejo patológico de beber. Há pessoas que não tendo mais álcool, elas bebem éter, elas bebem perfume. Vejamos o nível que vai chegando a perturbação obsessiva. Por isso, os benfeitores recomendam-nos nunca fazermos oferendas materiais a desencarnados. Vamos botar um trabalhinho ali na encruzilhada, uma garrafinha de vinho, de champanhe, de cachaça. Pelo amor de Deus, porque nós ficamos vinculados a essas entidades. E para que elas usam esse álcool? Para esse fim, obsidiar outros. E por que pedem comida, sangue de animais? Para absorver-lhe o fluido vital. Nessas entidades desencarnadas, a absorção de fluido vital, de alimento, do sangue, de flores, de frutos que lhes são oferecidos, dão a eles a sensação similar ao usuário de drogas. O indivíduo cheira cocaína, fuma maconha ou faz qualquer outra coisa para se sentir o que ele não é, para ter coragem. Então eles cometem crimes nesse estado, eles violentam pessoas nesse estado, eles matam nesse estado alterado de consciência, graças à ação psicotrópica da droga. São drogas de tropismo psíquico cerebral. Perturba a lucidez. Quando as entidades espirituais absorvem o fluido vital que espírito desencarnado não tem, fluido vital é uma característica da matéria viva. Quando eles absorvem esse fluido vital, eles se sentem gente de novo. Durante um período curto, como embriagados, e sentem corajosos. E nesse período em que eles estão com esse apoderamento, empowered, com esse fluido vital, eles têm acesso mais fácil ao encarnado que eles estão perturbando. Então a obsessão piora, o sujeito tem crise, porque a entidade se utiliza de alguma coisa que é própria do encarnado, fluido vital. Com esse fluido vital eu tenho maior acesso sobre ele. E eles agem rápido, porque daqui a pouco aquele efeito acaba. E eles então vão atrás de quem lhes ofereceu, para que lhes ofereça mais. Como é que eles fazem isso? Quando eu estava com problema, eu fui lá, pedi o espírito tal, e o espírito fez para mim. Me pediu esse pagamento. Aí o meu problema começa a voltar, para eu ir lá de novo.
Daí Jesus Cristo haver dito: nenhuma árvore que o Pai Celestial não plantou sobreviverá. Aquilo que a gente consegue e que não é pelas vias naturais do trabalho, do esforço, não é nosso, e nós vamos ter que devolver um dia. Ah, mas eu não posso botar nenhum docinho para Cosme e Damião. É comida, tem fluido vital. Para que desencarnado quer docinho? Me explique. Para retirar o fluido vital. Disfarçadamente o docinho é inocente, né? Mas esse que pede o docinho também pede o sangue. Ele quer o fluido vital. Ah, mas nem um buquê de flores. Não, para que a alma quer flor? Ela tira das flores enquanto não murcham o fluido vital. A gente põe a flor na jarra, ela fica ali dias, enquanto houver fluido vital. Depois ela vai murchando, as pétalas vão caindo, desvitalizadas. A entidade espiritual absorve esse fluido vital inocente. Mas é um buquê de flor que eu vou dar a pai fulano, a mãe fulana, ao Exu Beltrano. Não dê, porque você fica vinculado. É você que está alimentando o processo. Você não sabe sobre quem ele está agindo com o presente que você deu. Então a doutrina espírita abre para nós esse leque do mundo espiritual. É isso que a gente enxerga quando acompanha esse tipo de trabalhos. Eu fiquei impressionado quando eu vi aqueles espíritos ébrios sendo ajustados ao perispírito do médium para absorver o álcool que o comunicante bebia, mas não absorvia. Quando terminou a sessão, por fim, o médium estava sóbrio. Não tinha nem cheiro de álcool, porque eu conversei com ele. Ele tinha me convidado para ir lá. Não estava bêbado, não estava alcoolizado. Ele não, as entidades. Mas ele foi o instrumento. Comprometido do mesmo jeito. De modo que nós temos tido elementos suficientes para nos libertar dessas crendices, dessas coisas. Para espíritos, só espírito a gente oferece. Oração, pensamentos bons, mente, vibração alta, comida, flor, bicho morto, sangue, de jeito nenhum, minha gente. Porque eles passam a conduzir nossas vidas. Interferem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Perguntou Allan Kardec. Muito mais do que imaginais, responderam as vozes. Eles interferem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E a gente se pergunta, mas que tipo de espírito dirige a minha vida? Aqueles para os quais eu abrir as portas de minha mente. Se eu estou na minha luta diária pelo bem da minha vida, só posso ser assistido por bons espíritos que estão vendo meu esforço, minha luta, minha dificuldade e minha resistência no bem. Mas se eu quero ter lucros e prazeres e vitórias na vida sem o esforço do trabalho, do estudo e da minha boa vontade, usando entidades espirituais, é claro que eu vou ter que devolver isso um dia, porque isso não me pertence. Quantas são as criaturas que pedem a um espírito que ele quer a mulher do outro e pede o espírito para resolver isso? E o espírito vai lá e começa a criar problema no casal, até que a mulher se separa, o homem se separa, e ele está aqui esperando Godot. Esperando. Mas essa mulher está obsidiada. Ela vem para os braços dele sob a ação de um espírito negativo. Ela vai acordar um dia. Ele vai para os braços dela sob a ação de uma entidade tenebrosa. Ele vai despertar um dia. E qual é a sensação que deve dar numa criatura saber que alguém está ao seu lado, premido por uma obsessão espiritual, forçado por uma influenciação espiritual? Então, os crimes de separar um casal, de romper uma família, um lar, para eu ter aquela mulher ou ela ter aquele homem, graças à ação espiritual. Quantas criaturas mandam o espírito atormentar o patrão? Porque eu quero que ele me mude de sessão, eu quero que ele me promova, eu quero... então estude-se melhor. Mostre seu serviço. Então a entidade vai e atormenta aquela criatura para olhar para mim, para ter olhos para mim.
é como se ela ficasse durante um tempo hipnotizada por mim, graças à ação do desencarnado. Então já estamos entrando na obsessão de desencarnado sobre encarnado, né? Esse caso que eu estou citando já é a obsessão de desencarnado sobre encarnado. Quando o espírito vai lá e faz o casal separar para poder a mulher dele ir para aquele, o marido ir para aquela. Nem a pessoa equivocada pelo assédio espiritual vai resistir muito tempo, nem aquele que quis ficar com a outra ou aquela que quis ficar com o outro, porque é uma situação postiça. A gente nunca sabe o que o marido dela estava suportando com ela, ou o que a mulher dele estava suportando com ele. Eu estou olhando aquela mulher por fora, eu quero ela para mim. A mulher está olhando aquele homem por fora e quer tê-lo para si. Mas quando vão conviver, descobre que não era bem assim a coisa. E agora? Já desfiz o laço, já me comprometi com essas pessoas que se separaram, porque fui eu o causador direto, e com a entidade que me tem nas mãos. Ela me prestou um serviço e agora me tem nas mãos. Chega-nos ao centro espírita muita gente ligada a entidades negativas, querendo que o centro espírita as liberte do encosto. Eu digo, mas você que encostou nele. Ele é que precisa se libertar de ti. Daí então, nós começamos a pensar por que se expande a obsessão, porque isso que nós estamos falando está acontecendo no mundo a todo momento. Eu estava no estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, acompanhando uma sessão mediúnica com o desencarnado médium Júlio César Grande Ribeiro. Desencarnado hoje, à época não. Então eu estava assistindo a um trabalho mediúnico do qual ele participava. E lá pelas tantas, por ele se comunicou um espírito, pedindo pelo amor de Deus que as pessoas ali reunidas o livrassem de uma tal senhora que ele descreveu. E eu prestei atenção na história, que estava meio estranha assim para mim. Porque ele dizia que essa tal senhora estava encarnada, estava viva. E a conversa foi se desenrolando. E para resumir a coisa, essa mulher de quem ele queria se livrar, jovem, teve a faculdade mediúnica eclodida. Apareceu a mediunidade. A mulher via espírito, ouvia espírito, e esse espírito, à época, começou a obsidiá-la. E porque ela não tinha valores morais devidos, começou a cobrar pelas consultas mediúnicas que dava. Cada pessoa que chegava, o espírito, o tal, contava para ela a vida da pessoa. E ela não errava nunca. Ela foi ficando famosa. Todo mundo quer, não, mas essa mulher não erra nunca. Ela é fantástica. Ela botava a bola de cristal, mas era o espírito que contava, não era a bola de cristal que mostrava. E os anos se passaram, ela ganhou muito dinheiro. Ficou uma mulher muito rica. E ele se cansou de fazer aquele trabalho. E resolveu desistir. E ela disse, agora não. Você não sai daqui. Ele já não tinha autoridade para sair. Vinculado a ela que estava, foi ele que a levara para aquela vida, e agora ela tinha autoridade sobre ele. Então juntemos a obsessão de desencarnado sobre encarnado, que foi ele que começou o processo. Depois a de encarnado sobre desencarnado, que ela segurou ele. Como essas coisas são recíprocas. É preciso que o mundo conheça o mundo espiritual. É preciso que nós nos demos conta de que nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos espíritos
vivendo temporariamente num corpo. Por causa disso, nós sofremos influências permanentes do mundo espiritual. E nós sofremos influências tão permanentes quanto a Terra recebe diariamente toda a sorte de raios cósmicos que incidem sobre ela. Se estivermos devidamente equilibrados no nosso dever, na nossa luta diária, essas influências não nos abalarão, como não abalam a Terra os raios cósmicos, no sentido de destruir o planeta. Está tudo equilibradinho. A Terra é eletricamente neutra, está tudo bem. Ninguém toma choque ao andar descalço, ao pôr a mão na árvore, nada disso. Está tudo equilibrado. Mas se nós nos desajustamos, essas influenciações que são derramadas sobre nós, que caem sobre nós, acabam por nos desestabilizar. Todos nós somos espíritos. O primeiro momento do pensamento é nosso. O dono do pensamento é a gente. Mas a partir do momento em que a gente pensa, se associa aos seres espirituais, simpáticos àquilo que a gente quer fazer, à atitude que a gente quer tomar. Por isto, meus queridos irmãos, nos perguntamos, por que é que se expande a obsessão? Se expande a obsessão, primeiro, pelo desconhecimento das questões espirituais. O mundo, por mais que tenha igrejas, templos, está muito materialista. Materialismo que não é doutrinário. As pessoas não são materialistas porque estudaram Vaux, Moleschott. Não são materialistas porque se basearam somente em Marx e Engels. São materialistas no comportamento. Elas estão ajoelhadas na frente do altar, mas saem dali, é para o negócio, é para ganhar, é para vender, é para lucrar, a qualquer preço. Elas estão no centro espírita, mas saem dali com o pensamento de lucrar, de ganhar. É o materialismo da atitude. É a inveja do outro, é o despeito do outro. É esse o materialismo contra o qual o Espiritismo veio trabalhar. A missão do Espiritismo, diz Allan Kardec, é destruir o materialismo. Não a doutrina de Marx, de Engels, de Weber, de Schopenhauer, mas esse materialismo comportamental que faz mal àqueles que afirmam. Então, esse é um primeiro elemento, o desconhecimento do espírito, que permite que a gente viva como se tudo começasse e acabasse aqui. Eu quero ganhar tudo aqui, lucrar tudo aqui, ser feliz aqui e pronto. E que se danem os outros. E aí nos enganamos redondamente. E depois, há a expansão das obsessões por causa das influências recíprocas entre espírito e encarnados. Entre desencarnados e encarnados. Nós todos vivemos nesse intercâmbio permanente. Permanente. A população de desencarnados da Terra é cerca de 4 vezes maior do que a população de encarnados. Daí, há muitas criaturas em estado de desarmonia nesse ponto do mundo, nesse campo dos desencarnados, interferindo sobre nós. Mas há também muitas entidades boas, nobres, dignas, e se não fossem elas, nós estaríamos numa tragédia única na Terra. O Espírito Emmanuel escreveu por meio de Chico Xavier que se os embaixadores de Cristo, os servidores do bem, cochilassem um único segundo na governança do planeta, o mundo inteiro seria invadido
por um processo de obsessão coletiva o mundo inteiro. Para onde nós olhamos, meus amigos, governantes completamente loucos, desajuizados, dignos de internação. Como é que eles chegaram ao poder? A audácia do mal. Pergunta Allan Kardec: o que é que o mal se sobrepuja na terra em detrimento do bem? A resposta é forte: por culpa dos bons. Porque os maus são ousados, são intrigantes, os bons são tímidos. Nós não temos coragem de apresentar onde estamos o bem que a gente acredita. Se alguém estiver falando mal, a gente fica bem quietinho, para ninguém pensar nada da gente. E o mal fala o que ele quer. O sujeito pega um revólver e assalta o outro ao meio-dia, no meio da rua. E quem é do bem ainda se joga no chão, ainda se esconde e não quer saber, não fala nada. Vejamos como o bom ainda é covarde com relação ao bem. Diz o Espírito de Verdade na mesma resposta à pergunta 932: no dia em que os bons quiserem, preponderarão. Então esse mal todo que se arrasta no mundo é porque os bons têm permitido, por sua timidez, por sua tibieza, por sua covardia. Começamos a ver a nossa forma de agir numa roda de amigos. Nós nunca temos um argumento bom quando eles têm argumentos maus para a vida. Não temos coragem de lhes dizer uma coisa positiva quando eles dizem negativa, porque eles são agressivos e a gente morre de medo da agressividade deles. Se a gente perder o medo, eles dizem uma coisa ruim, mas eles dizem uma coisa boa. Senão vai nos lembrar aquela pilhéria, aquela piada do indivíduo pessimista que disse para o outro pessimista com quem conversava: eu estou vendo que daqui a pouco a humanidade vai comer pedra. E o pior pessimista disse para ele: e eu tenho medo que não haja pedra para todo mundo. Aí é o auge. Quando nós não temos coragem, aí seguimos as doutrinas que pregam a necessidade de abortar as crianças. Não, porque senão vai faltar comida na terra. Isso falou Malthus lá longe, imaginando como até hoje imaginam os ingleses, que o mundo seja a ilha. Vai acabar a comida. Analisemos a quantidade de comida jogada fora aqui neste país rico, por dia. Como é que vai acabar a comida, gente? Vai acabar o nosso desamor de botar comida fora todo dia. Vai acabar o nosso desplante, o nosso desrespeito com as comunidades famintas. Mas comida não. E quem é que garante que o resto da eternidade vai comer feijão com arroz, mandioca? Vai chegar o dia que vamos nos alimentar de barrinhas energéticas, como hoje temos barrinhas de cereais. E que a gente fica alimentado o tempo todo comendo um negócio daquele. Eu tenho até medo de comer aquilo. Porque depois a gente não tem mais vontade de comer feijão, arroz, de óleo assim, tá enfastiado. Show a barrinha. Quem é que garante que daqui a pouco nós vamos ter pílulas energéticas? A gente toma uma, vai ser pior nos seus efeitos, mais forte do que cogumelo do sol. Então, hoje nós já encontramos as iniciativas de algumas medicinas energéticas. Temos umas barrinhas energéticas, estamos começando a pensar nisto. O mundo não vai precisar armazenar